a gente vai corrigindo. Vai começar pelos exercícios do módulo 1? Exercício do módulo 1, Guilherme, isso mesmo. Aqui, ó, achei. Vamos lá, aqui. Me conta, tá aí na tela de vocês? Tá mostrando. Beleza, boa. Então, ó, o que eu vou começar? O módulo 1, que é História Antiga, Grécia e Roma, que foi o que a gente fez até hoje. Eu, para variar, gente, eu fico muito tempo em Roma, eu me cobro, mas eu acabo ficando tempo demais em Roma, é muito grande a história de Roma. Eu queria ter avançado mais, mas vai dar certo, vai dar certo. O que a gente vai fazer? Ó, dessa apostila, dessa primeira apostila, nós vamos corrigir hoje Grécia e Roma, depois a gente ainda vai ver esse conteúdo todo aqui, ó, módulo 2, 3, 4, 5, ok? Dessa frente A aqui, a gente vai ver esse conteúdo todo vocês vão ver comigo, beleza? Então vamos lá, o que eu tenho? Me fala se é isso que vocês têm, essa atividade, igual está aqui, que começa aqui com esses exercícios de fixação. Deixa eu aumentar a tela. É isso mesmo? Eu estou igual a vocês? Essa Amanda. Ai, que maravilhoso. Essa Bela, gente, essa Bela arrasou demais, Bela. Você brilhou muito. Você salvou a vida da gente. Porque a minha apostila estava diferente de vocês, né? E eu não consegui pegar a apostila com o Bruno, não. Então, foi muito bom, foi muito maravilhoso você ter conseguido mandar. Então, vamos lá, vamos embora. Ó, o que eu quero focar com vocês é o seguinte. Aqui na apostila, eles colocaram exercícios de vários vestibulares. Por quê? Porque eles devem trabalhar com o público que vai buscar vestibulares diferentes, ou, por exemplo, Universidade Federal de Juiz de Fora, que depois passa a adotar o Enem. Então, tem um perfil de questões aqui que não são muito do modelo Enem. Então, que não cai muito para a gente, não, tá bem? Mas até isso eu vou marcando para vocês, assim, olha, quais são as questões mais importantes, aí as questões do modelo Enem. A gente já fez todas elas durante a aula, mas eu acho legal a gente voltar, fica uma revisão, uma consolidação aqui do conteúdo, principalmente as questões que são do modelo Enem. Beleza? E tem o gabarito, mas o importante é a gente ir pegando essa ideia. Então, eu vou começar pelas que não são modelo Enem e vou falando para vocês. Por exemplo, questão de afirmativas, verdadeiro e falso, esse modelo de questão aqui não cai no Enem. O Enem vai ser sempre essa questão de ABCDE, em que você vai encontrar uma afirmativa correta, beleza? Então, esse aqui não é um modelo que cai no Enem. Mas vamos para o conteúdo. É bom que Grécia a gente viu lá no comecinho do ano, né? A gente faz uma revisão de Grécia. Se alguém, por acaso, não tiver visto Grécia comigo, perdeu a parte inicial de Grécia e tal, me fala, não tem problema, eu vou ajudando, a gente vai dando um jeito de recuperar isso, beleza? O importante aqui é que a gente é parceiro nesse rolê, tá bem? Então, vamos lá. Na Antiguidade Clássica, amores, eu vou falando, eu vou traduzindo tudo para vocês. Qual é a minha sugestão? Escreve na apostila. Escreve tudo, porque às vezes é um vocabulário simples que te pega. E aí, às vezes, você perde uma questão por causa de um vocabulário, ok? Então, quando a gente fala antiguidade, eu estou falando com vocês de idade antiga, que inclui várias civilizações. Quando aparece a antiguidade clássica, que considera a formação clássica, que é a base da formação do mundo ocidental, o que é o mundo ocidental? Europa e América. A gente está fazendo referência a Grécia e Roma. Antiguidade clássica, Grécia e Roma. Ok? Filosofia clássica, Grécia e Roma. Sempre a referência é Grécia e Roma. De antiguidade, Egito, Mesopotâmia, fenícios, cai no Enem? Muito raro. Já caiu assim uma questão de Mesopotâmia, uma questão de Egito em
quase 20 anos de Enem. Entende? É muito pouco e por isso eu não vou trabalhar com vocês. Mas vocês vão ver que é muito pouco e que dá para fazer com o que a gente sabe. Beleza? Eu mostro para vocês depois. Então, vamos lá. Antiguidade clássica, a Grécia não existia enquanto entidade política. Antes, configurava uma comunidade linguística, na qual se falava o grego com variantes e dialetos, que compartilhava santuários, crenças, costumes e hábitos, formando uma civilização. O que está dizendo aqui? Foi a primeira aula nossa. A Grécia, enquanto um país, igual o Brasil é um país com território, governo definido, a Grécia ela só surgiu no século XIX, há 100 e poucos anos atrás. A Grécia é um país jovem. E na antiguidade, não era Grécia, era um conjunto de cidades independentes, que a gente chama de cidade-estado, que tinham cultura comum, a língua era comum. Então, eram várias cidades autônomas que compartilhavam a mesma língua, a mesma crença. E a gente erradamente fala Grécia. Deveria falar cidades da língua grega, mas a gente fala Grécia para facilitar a nossa vida, tudo bem? Essa aqui é uma configuração muito básica dessa formação da Grécia. Em termos geográficos, porém, era dividido em um grande número de cidades de tamanho e importância variados, independentes umas das outras, e frequentemente rivais. A propósito das características dessas cidades, considere as seguintes afirmações. Cada cidade, por constituir um verdadeiro pequeno estado, é uma cidade como se fosse um país. Cada cidade é como se fosse isso, um país, um pequeno estado. Reparem que esse estado aqui está com letra maiúscula. Significa o quê? Que está fazendo referência ao país. A gente pode falar estado-nação, que é o país, ou estado com minúscula de Minas Gerais, que é a região. Ok? No Brasil, a gente tem essa mesma palavra e elas se diferenciam pela letra maiúscula ou minúscula. Então, Brasil é um estado-nação com letra maiúscula. Minas Gerais é o estado, a região dentro do país. Beleza? Ó, qualquer coisa vocês vão me interrompendo, hein? Possuía um regime político que era próprio e instituições que variavam consideravelmente de uma localidade para outra. Perfeito. Corretíssimo. Cada cidade era como se fosse um mini país com regime político próprio, tanto que a gente estudou que a ideia da democracia surgiu na cidade-estado de Atenas, não foi na Grécia. Em Esparta, era uma oligarquia, ou seja, um poder muito concentrado nas mãos de uma pequena elite agrária. Então, cada cidade um sistema político independente, ok? Atenas, aí aqui sim, uma das cidades-estado. Foi, sobretudo na época clássica, no auge das cidades gregas, a mais destacada das cidades, a mais importante, né? Seu modelo democrático baseava-se no princípio de isonomia, isto é, de igualdade de direitos extensiva ao conjunto de seus cidadãos. Amores, conceito de isonomia é importante? Sim. Esse é um conceito que costuma aparecer, tá bem? Conceito de isonomia. Tem no meu material. Se alguém, por acaso, não conseguiu ter acesso ao material, me fala que eu mando o link para vocês. No meu material, esse material que eu uso para dar aula, né? Tem lá esses conceitos básicos, tá bem? Isonomia, que traduzindo significa o quê? Igualdade de direitos. Igualdade de direitos é isonomia. A ideia de que todas as pessoas são iguais. Só que no caso da Grécia Antiga, e aí especificamente de Atenas, não eram todas as pessoas, eram todos os cidadãos que eram iguais. Por quê? Nem todas as pessoas eram cidadãos. Então, vou dar uma maldade para vocês. Essa afirmativa aqui está correta. A isonomia é o princípio básico da democracia, igualdade de direitos aos cidadãos. Por quê? Se tivesse escrito igualdade de direitos a todas as pessoas, estava errado.
No caso da Grécia Antiga, mulheres não tinham direito, estrangeiros não tinham direito. Isonomia o quê? Isonomia é igualdade de direitos, Bela. Ah, tá. Tá? Então, a única questão é, por exemplo, teoricamente, a gente sabe que na prática não é assim, mas na teoria, no Brasil, todos somos iguais perante a lei. Todas as pessoas. Todos temos os mesmos direitos e todos temos os mesmos deveres, hoje no Brasil. Na Atenas antiga, que foi o berço onde surgiu isso, a Amanda falou aqui também, os escravos que não tinham direitos. Perfeito, Amanda. Ai, gente, maravilha, vocês estão arrasando demais. Muito bom, perfeito. Na Grécia Antiga, na Atenas Antiga, que foi a cidade que desenvolveu a democracia, mulheres, estrangeiros, escravos e menores de idade não tinham direitos, não eram considerados cidadãos, ok? Então, aqui é fundamental que esteja escrito cidadão. Esse é um tipo de pegadinha que costuma aparecer, ok? Então, nem todos eram cidadãos em Atenas, só os cidadãos tinham direitos. Próxima aqui, ó, o item 3. Em nome da excelência militar e da ação bélica contínua, o regime monárquico espartano concedia a todos os habitantes o estatuto de cidadão. Já pode tirar. Todo mundo era igual? Todo mundo era cidadão? Nem pensar. Nem em Atenas, que era democracia, eram iguais, muito menos em Esparta, que era um regime autoritário, muito duro, o poder era concentrado nas mãos de uma pequena elite. Então, já tirou. Igualdade de direitos na antiguidade? Não. Só entre cidadãos, entre todas as pessoas. Tá vendo a pegadinha que eu falei para vocês aqui em cima? Conceder direito a todos os habitantes? Não. Tá bem? Então, aqui seria o gabarito letra D de doido. Beleza? Então, vamos embora. Sobre a organização político-social de Roma no final do período republicano. Então, lembra, Roma tem 3 períodos. Roma começa com a fundação, era uma monarquia, uma cidadezinha, uma pequena monarquia. Essa monarquia foi derrubada para a implantação de uma república. Foi a parte mais próspera, a fase mais próspera da história de Roma, de grande expansão territorial, de grande conquista. A sociedade ficou mais complexa, mais interessante, conquista de direitos, parte dos plebeus. O período republicano é o mais interessante, tá bem? E, ao mesmo tempo, cheio de conflito, porque a população vai reivindicar direitos, a elite dos patrícios não querem conceder esses direitos. Então, gente, percebe que algumas coisas são padrão, não é? Se repetem um pouco? A ideia de busca por direitos, a resistência querendo privilégios por parte da elite. E isso vai marcar a história de Roma. E aí, século II e III é esse grande período de expansão da história de Roma. Tudo bem? E aí é justamente isso aqui, olha. O gabarito, letra E, aumento no número de prisioneiros de guerras convertidos em escravos, utilizados como mão de obra na economia romana. Beleza. Por quê? Porque foi um período de expansão territorial. Então, a gente tem um grande aumento aqui de conquista de pessoas que eram escravizadas pela conquista territorial. Depois de guerras púnicas, que foi a guerra contra Cartago, são guerras em que Roma vai fazer uma grande expansão. Como é que eu sei que o resto está errado? Então, vamos dar uma olhada. A atuação dos tribunos da plebe, como Tibério e Graco, eram os 2 irmãos que lutaram por terras, direito a terras para os plebeus. Eles eram tribunos da plebe. O que é um tribuno da plebe? Um político eleito, escolhido pela plebe, pelo povo, pelos, né, aqueles que não são privilegiados, pela maioria, para defender o interesse dessa população mais pobre, principalmente. A atuação deles criou uma estrutura fundiária baseada em pequenos lotes ocupados pela população de baixa renda e levou ao fim dos latifúndios?
Nunca, né, gente? Era tudo que eles queriam, era o que a gente queria até hoje, né? Vamos combinar. Mas isso não aconteceu. Isso nunca acontece. Então, dificilmente a gente vai ver algo assim tão maravilhoso como um resultado efetivo ao longo da história, tá bem? Então, cuidado, porque vocês já vão pegando essa maldade e já vai selecionando esse tipo de armadilha aqui, beleza? Tá fazendo sentido? Tá rápido? Tá de boa? Como é que tá? Não, tá ótimo, tá dando para pegar aqui direitinho. De boa, Fernando? Beleza, maravilhoso. Qualquer coisa, vocês podem me parar, me interrompe que a gente dá uma revisada. Não, tá ótimo. Bora, então. Letra B. O direito à cidadania foi estendido a todos os habitantes que vivessem em qualquer região que tivesse sido conquistada. Gente, mesma coisa. Olha, tá bom demais para ser verdade isso aqui. Mesmo que você chegue na hora da prova e te bata aquela dúvida, eu não sei, será que estendeu ou não estendeu? Ou seja, ampliou para todos os habitantes que vivessem em qualquer região? Não faz sentido. Eles não tinham pessoas que eram escravizadas? Eles iam abrir mão da exploração da mão de obra escrava para dar direitos para todo mundo? Não faz sentido, tá vendo? Então, tem muita coisa que, na hora que a gente vai pegando o raciocínio histórico, vocês conseguem ter uma maldadezinha ali na hora de fazer a prova, tá bem? Outra coisa, dica de prova. Expressões que são muito amplas e que são genéricas demais, tipo, direito de cidadania estendido a todos. Sabe, todos, gente, todos é muito. Na história não é assim, tá vendo? Então, dá para a gente ter essa maldade e prestando atenção nisso. Eu já falei com vocês, a prova do Enem, você só pode entrar com caneta Bic, né? Não pode mais nada. Mas vai na prova circulando, vai circulando a prova, marca as palavras, não deixa de marcar, de rabiscar a prova. Na prova, ó, eu fazendo aqui, de cara eu já marcaria essa palavra todos. Se eu tivesse na dúvida, eu já desconfiava. Tá bem? Então, pega essas dicas de macete de fazer prova, que faz diferença. Letra C. O regime democrático atingiu seu apogeu com a maior participação, através de eleições, de toda a população livre e concentrada nos grandes centros urbanos. Olha o todo aqui de novo. Sacaram? Ó, você marcou um todos aqui, todo aqui. Gente, democracia nesse nível? Não. O poder político do Senado, letra D, no que se refere aos assuntos internos administrativos, foi transferido para a Assembleia dos Plebeus, conduzindo ao longo período de paz. Os senadores, que eram os patrícios, os todo-poderosos, os ricões de Roma, eles vão transferir o controle dos assuntos internos para a Assembleia dos Plebeus? Claro que eles não vão abrir mão desse poder, né, gente? Não faz sentido. Isso nunca aconteceu e eles, obviamente, não abririam mão de todo esse controle político, a não ser em troca de algum outro benefício, tá bem? Então, reparem, são 4 alternativas que são fáceis de vocês perceberem que elas são pegadinha, mesmo que você não saiba o conteúdo. Faz sentido esse raciocínio para vocês? Que é tudo meio pegadinha, exagerando demais do lado bom da coisa? Faz sentido, Fernanda? Boa. Então, vamos lá. Deixa eu ver, tem um chat aqui. Sim, boa. Então, vamos embora. Aqui, ó, uma questão da PUC. As lutas pelas riquezas e por territórios sempre estiveram presentes na história. Olha, fato. Sempre a gente vai ter essa disputa por riqueza e território. E nunca vai se distribuir facilmente riqueza e território. Vai ficar essa concentração na mão da parte da elite da população. Então, a história é muito uma história de conflito social, né, gente? E a gente não vive algo diferente disso hoje, 2000 anos depois. Na antiguidade, o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, foi disputado nas guerras púnicas por, amores, aqui letra D, questão de decoreba, romanos e cartagineses. A guerra púnica foi entre Roma e Cartago,
Cartago, que era a cidade riquíssima no norte do continente africano. Decoreba. Dica, questão de decoreba, sim, ó, não cai no Enem, tá bem? Não precisa de preocupar com esse tipo de questão que não vai aparecer para vocês no Enem. Beleza? Esse tipo de questão aqui, para mim, é uma questão burra. É uma questão que não faz a gente pensar e só fica cobrando decoreba. Isso não cai no Enem. Beleza? Estou até passando para frente. Mais questões aqui, ó. Vamos lá, para a questão 1, que a gente tem aqui, também vai falar de política das cidades gregas. A cidade grega é o modelo por excelência, origem e paradigma da democracia. É dela que retiramos as exigências constituídas de toda a política moderna. Mas a cidade grega não é uma democracia modelo, ela funciona à custa de exclusões. Esse conteúdo, a cidade grega que eles estão falando é Atenas, que é o modelo, a origem do que a gente ainda hoje usa como referência para a democracia, para pensar a democracia. Mas era uma democracia plena, maravilhosa? Não. Era uma democracia excludente, como a gente já falou. Por quê? Mulheres, escravos, estrangeiros, além de menores de idade, eram excluídos do direito político. Ou seja, gente, mais de 80% da população era excluída. Mais de 80% da população era excluída. E aí a pergunta, se a grande maioria da população é excluída, eu posso chamar isso de democracia? Então vamos lá. Hoje não poderia. Esse é certo aqui? O que é Foi isso? bem. É certo? O que é isso? Ah, excerto. Excerto, Bela, é um trecho de um texto. A afirmação do excerto, é aquele trechinho de texto. Boa pergunta, Bela. A gente vai perguntando tudo, porque é o tipo, às vezes, de vocabulário que pega a gente, tá? Então, vamos lá. A afirmação do texto, do excerto aqui, é aparentemente contraditória, ao afirmar democracia grega como modelo e sustentar que seu funcionamento era excludente. A aparente contradição ocorre por quê? Então, vamos lá. O gabarito aqui é a letra E. A participação dos cidadãos nas decisões públicas era plena e direta, embora mulheres, estrangeiros e escravos permanecessem fora da política. Então, a democracia antiga ateniense era uma democracia bastante excludente. Posso chamar de democracia ainda? Posso. Por quê? Porque ela foi a primeira a incluir participação plena e direta e que tornava iguais homens livres, seja pobre ou seja rico. Foi a primeira vez que homens pobres, livres atenienses, mas pobres, sentavam-se ao lado de homens livres atenienses para tomarem juntos as decisões. Isso é inédito historicamente, isso foi um avanço muito grande. Então, a ideia da democracia parte dessa referência e foi se ampliando com o passar do tempo, ok? Então, aqui é a letra E. Vamos dar uma olhada nas outras. Na letra A, o governo era dividido pela classe senatorial? O que é isso? Os senadores. Não, não era. Por que não? Porque não tem Senado na Grécia. O Senado é uma instituição criada em Roma, ok? Na Grécia não teve Senado, só tinha Senado em Roma. Então, aqui é uma referência importante de informação para vocês guardarem, ok? Letra B. O poder político era exercido diretamente no interior das propriedades rurais, embora dele permanecessem afastados os que aravam a terra. Não. O poder político era exercido na cidade. Inclusive, isso é muito legal, porque o poder político era exercido na praça principal da cidade. Era na praça. As pessoas se reuniam na praça. É como se a gente hoje fosse para a Praça 7, ou para, sei lá, para a Raul Soares. A Raul Soares é incrível, né? Eu acho ela uma praça linda. E a gente, de repente, fosse para a Raul Soares e era ali. Ia sentar todo mundo ali no chão
ia tomar as decisões. Era na praça, era na cidade. A cidade é um espaço político de convivência. A polis, eles chamavam a cidade de polis. Daí vem o nome política. Política vem de polis. O polis, política, ou politikoi lá, como os gregos falavam, vem de polis, tá bem? A política nasce, o exercício do poder político nasce da cidade. A cidade era onde as pessoas se encontravam para o exercício do poder. A polis era dividida em corporações de ofício. Isso aqui não faz o menor sentido. Corporação de ofício era um grupo de artesãos que só surgiu na Idade Média, muito depois. Tá bem? Então, realmente, essa letra C assim, é uma invenção que não se relaciona com o conteúdo de Grécia mesmo. Então, essa aqui pode descartar fácil. A letra D. A Assembleia de Cidadãos era formada por camponeses e artesãos, embora eles estivessem afastados dos assuntos militares. Essa aqui talvez a que chegue mais próxima, mas ela não era formada por camponeses e artesãos, ela era formada por todos os homens livres acima de 18 anos. Eles já começavam a poder participar, participavam da formação militar e aos 21 anos eram cidadãos plenos, depois de cumprir 3 anos de formação militar. Tá bem? Então, são todos os homens livres atenienses depois de cumprir sua função militar. E não tinha separação de assuntos militares, todo mundo decidia sobre tudo. De boinha? De boa. De boa? Então, vamos lá. Aqui, ó, é um pouco a mesma coisa de decoreba, que é uma característica das provas da PUC, viu? Tem muita questão da PUC que é decoreba. Aqui faz referência a um texto que é um texto mitológico, que vai falar assim, olha, sob teus olhos, Enéas dirigirá rude guerra, aniquilará tribos ferozes, dará aos seus guerreiros muralhas e leis. Depois dele, seu filho Ascânio deixará Lavínio para estabelecer o seu trono no rochedo de Alba, que lhe cercará de sólidas muralhas. A sacerdotisa de família real, cara a Marte, ou seja, preciosa para Marte, deus da guerra, terá 2 filhos gêmeos. E faz referência aqui, então, à fundação da cidade de Roma, que é a letra A. Como é que você vai saber? Uma questão dessa dificilmente vai cair no Enem, ok? Não é muito o perfil do Enem. Aqui a gente pode reconhecer Deus Marte, que é o deus da guerra, então é um pouco dessa referência da mitologia romana, os 2 filhos gêmeos, Rômulo e Remo, que pela mitologia foram os fundadores da cidade de Roma. Então aqui é uma referência à mitologia romana, ok? E reconhecer um pouco essa mitologia, os deuses, então é mais esse objetivo. Cai no Enem? Costuma cair não. O mito do lobo. Isso, Amanda, perfeito. Da loba, né? Dos bebês que foram amamentados pela loba. Perfeito, que seriam filhos do deus Marte. Então, essa referência à mitologia romana, ok? Não é a cara do Enem. Então, vocês podem ficar de boa com isso. A questão 3. A aspiração máxima do escravo, obtido por guerra, era alcançar a alforria. O que é alforria? Liberdade. Claro, qualquer pessoa que vai ser escravizada, ela vai fazer o quê? Lutar pela sua liberdade. Vários textos aconselhavam a promessa de liberdade como estímulo. A decisão de libertar o escravo partia do senhor na imensa maioria dos casos, e, com frequência, o candidato à alforria pagava seu preço ao dono. Em Atenas, no século V a.C., normalmente, quando o escravo de um particular era libertado, ele passava a ser considerado o quê? Aqui é outra questão de decoreba pura, que vai usar a expressão aqui meteco, que vem do grego, que vai representar isso, um estrangeiro livre
que vive na cidade. Amores, qual é a dica? A gente não vai ficar decorando o que é meteco, certo? Não faz o menor sentido, não é o foco do Enem ficar cobrando isso. Então, como é que a gente vai saber? Como é que vocês saberiam? Seguinte. A Amanda mandou aqui, achou que era D. Então, vamos lá. Boa, Amanda. E façam isso que a Amanda fez, muito bom. Mandem o gabarito que vocês acharem que é, porque aí eu posso ajudar a focar na dúvida, por exemplo, que vocês tiverem, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, pense o seguinte, eu estou falando aqui da Grécia, imagina que alguém, sei lá, de outra região lá da Mesopotâmia foi capturado, foi derrotado em guerra, foi capturado e foi escravizado. Virou um escravo, ok? Lá na Grécia. Aí, por algum motivo, ele foi libertado e continuou vivendo na Grécia, em Atenas, por exemplo. Ele vai se tornar um cidadão de pleno direito? Claro que não. A gente viu que em Atenas, nas cidades gregas, de modo geral, eles tinham muito preconceito em relação aos estrangeiros. Estrangeiros não tinham direitos. Então, se o escravo era um estrangeiro capturado, ele não pode ser cidadão. Ok? Então, aqui o raciocínio principalmente é esse. É entender que um estrangeiro, ele pode viver em Atenas? Pode. Ele vai ser cidadão ateniense? Não. Então, lembra, não eram cidadãos. E isso cai muito. Então, isso aqui vale a pena guardar. Não eram cidadãos mulheres, estrangeiros e escravos. Se esse escravo deixou de ser escravo e conseguiu a liberdade, ele se torna um estrangeiro. Ele continua não sendo cidadão. Beleza? Indivíduo que obrigatoriamente participava do exército. Não, o exército é feito de cidadãos, porque eles precisam ter a confiança ali daqueles soldados. Ok? Então, aqui, ó, vamos supor, você não sabe o que significa a palavra meteco. Estrangeiro residente na cidade. Ele é livre, ele é um estrangeiro que deixou de ser escravo. Mas ele é cidadão? Não. Então, aqui, letra C. Aqui, olha, letra D, então. Escravo do Estado, sujeito a trabalhos forçados. Por que que não é a letra D? Porque ele era escravo de um particular, de uma pessoa. Se ele conquistou a liberdade, ele não vai se tornar escravo do Estado, ele ficou livre, ele passa a se tornar uma pessoa livre, ok? Então, ele não está mudando, digamos, de dono, né? É horrível falar dono, mas, enfim, vamos pensar na mentalidade da época. Mas, então, ele não está trocando de dono, ele está libertando, ele está alcançando a liberdade. Ele só não alcança direito político, ok? E ele não era visto como uma ameaça a ponto de ser expulso, desde que ele obedecesse à lei. Agora, essa letra E, ela também é bem atrativa, assim, porque se ele não obedecesse à lei, um castigo que era muito comum na Grécia, guarda isso que isso também costuma aparecer, era o exílio, era expulsar a pessoa da cidade, ok? Expulsar a pessoa da cidade era um castigo bem comum lá na Grécia Antiga, já que se a pessoa era expulsa, você é um cidadão ateniense, você cometeu um crime, eles te expulsaram da cidade. Aí você resolveu ir para Esparta. Acabou, você nunca mais vai ser cidadão em lugar nenhum. Você perdeu seus direitos, porque você é só cidadão da cidade, não é? O estrangeiro. Ah, e aqui, uma coisa importante. A sua identidade é da cidade que você nasce, não é segredo. Então, se você é um espartano que mudou para Atenas, você é estrangeiro, tá bem? Porque cada cidade lá era como se fosse um país. Então, não quer dizer que um espartano tivesse direito político em Atenas, não. Tá bem? Fez sentido isso? Sim. De boa? Então, Sim. até aqui, de boa, a primeira página? Sim. Sim? Então tá. Marisa, eu não consegui pegar essa última resposta, porque eu tive que dar uma paradinha aqui. Ah, Fernanda, eu volto aqui, eu te ajudo, não tem problema nenhum.
A ideia aqui está falando sobre a possibilidade de uma pessoa escravizada na Grécia Antiga, nas cidades gregas, conseguir a liberdade. Ele pode conseguir a liberdade? Pode. Ele pode continuar morando na cidade? Pode, de boa. Ele vai morar, ele vai trabalhar, tudo de boa. Mas ele nunca vai se tornar um cidadão. Então, lembra disso, cidadão em Atenas, para ser, né, dentro da democracia ateniense, não podia ser nem mulher, nem estrangeiro, nem escravo. Então, mesmo que um escravo deixasse a sua condição de escravidão e adquirisse a liberdade, ele sempre seria um estrangeiro, porque ele foi capturado em outro território. Ok? Então, aqui a letra C, o estrangeiro livre, mas ele não é cidadão. E ele não necessariamente era visto como uma ameaça, essas pessoas eram importantes, contribuíam com o trabalho para a cidade, a não ser que ele cometesse um crime. Então, era muito comum na Grécia quem cometesse crime ser expulso da cidade, ok? Como se hoje o crime do exílio, ser expulsa do país. Isso na época era muito comum. Beleza, Fernanda? Deu para pegar? Deu sim. Obrigada. Nada, bora. Então, estamos de boa até aqui? Bora passar para frente. Ó, FUVEST. FUVEST já costuma ter questões mais interessantes. Então, vamos lá. Alexandre. Que Alexandre é esse? Alexandre o Grande, que foi um grande guerreiro, um grande líder militar da Macedônia. Acho que eu vou mostrar isso para vocês, né? Deixa eu lembrar disso. Mudou a tela aí para vocês? Ou não? Continua a mesma Mudou. tela? Mudou? Mudou. Quer ver? Deixa eu achar aqui só o mapa. Grécia, 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 Grécia. Aqui. Esse aqui é o material de Grécia que a gente já estudou. Se alguém não tiver esse material, fala comigo que eu já aproveito e já mando. Tá bem? Tá lá naquela pasta do cursinho, por disciplina. Essa coisa eu mando para vocês aqui. Aqui. Vamos lá. Aqui, ó, rapidinho no mapa, só para vocês identificarem do que eu vou falar. As cidades gregas estão aqui, ó. Esse mapa é enorme, que ele mostra a Grécia, ele mostra a Macedônia, que é um território aqui ao norte da Grécia antiga. Hoje a Macedônia existe, é um paísinho pequenininho aqui, mas existe a Macedônia. Aqui ainda mostra o Império Persa, o Egito, esse mapa é muito amplo. Mas o que eu quero destacar para vocês? As cidades gregas que estão aqui, né, basicamente ilhas do Mar Mediterrâneo, e a Macedônia foi uma região aqui do norte que, por volta do século 3, 4 antes de Cristo, aproveita um momento de enfraquecimento das cidades gregas, e Alexandre o Grande, então, que era um grande militar, o que ele fez? Ele saiu dominando geral. E aí, gente, ele saiu fazendo guerra. Olha que, olha, coisa de 3 anos. Ele saiu dominando tudo isso que está de verde. Ele era um militar, assim, muito cabuloso. Ele dominou as cidades gregas, o Império Persa e o Egito. Então, ele funda a cidade de Alexandria, no Egito, o nome dele. Ele foi um líder militar cabuloso. E aí, ao final desse processo todo, o que aconteceu? Ele morreu. Ele dominou e morreu. E aí, depois, esse império se perdeu. Então, foi o Império Macedônico, foi um império gigante que durou isso, 2, 3 anos. Beleza? Desse tamanho aqui que a gente está vendo. E aí, a questão é sobre ele, ó. Alexandre o Grande desembarca lá onde foi fundada a atual cidade de Alexandria, onde? No Egito. Pareceu-lhe que o lugar era muito bonito para fundar uma cidade e que ela iria prosperar. A vontade de colocar mãos à obra fez com que ele próprio traçasse o plano da cidade, o local da ágora. O que é ágora?
A praça principal de Atenas era chamada de Ágora, é onde acontecia as decisões políticas. Alexandre o Grande, ele foi criado por Aristóteles, que é um filósofo grego. Ele amava a cultura grega de Atenas, a democracia. Então, ele vai imitando a cultura grega e a mitologia grega, ok? Isso é muito importante, porque muito do que a gente conhece hoje sobre a mitologia, a filosofia, a cultura grega, foi porque ele ajudou a espalhar. Ele amava tanto a cultura grega que ele foi espalhando a cultura grega por essas regiões. Então, ajuda a gente a conhecer bastante sobre a filosofia e a mitologia grega, tá bem? Então, ele traçou o plano da cidade, o local da ágora, dos santuários da deusa egípcia Ísis, dos deuses gregos e do muro externo. Então, ele respeitou a deusa local, os deuses gregos. Desse trecho, sobre a fundação de Alexandria, é possível depreender. Qual que é o conceito mais importante aqui? O significado de helenismo, caracterizado pela fusão da cultura grega com a egípcia e as do Oriente Médio. Gente, esse é um conceito importante. Costuma aparecer no Enem? Não, não costuma muito, mas é um conceito interessante para a gente poder pegar. O que é o conceito de helenismo? Os gregos, antigamente, eram chamados de helenos. Vocês lembram disso? A gente falou disso lá rapidamente, lá no início, que os gregos eram chamados de helenos. Espera aí, não era isso que eu queria mostrar. E aí, a cultura helenística é a cultura da Macedônia, dos gregos, que foi ampliada por Alexandre o Grande, que apesar de ser da Macedônia, teoricamente ali o território ao norte, ele admirava tanto a cultura grega que ele foi espalhando essa cultura grega por outros territórios, ok? Então, acabou contribuindo para isso, para espalhar essa cultura. Eu já esqueci o que eu vim aqui ver. Era o helenismo? Eu queria mostrar um negócio para vocês do conceito de helenismo, mas só para a gente ver isso daqui, ó. As cidades gregas, que a gente fala que não existia a Grécia, é justamente porque eles eram chamados de helenos. Então, a cultura helenística, que ele fala aqui do texto, é justamente espalhar a cultura grega que vai se misturando com a egípcia, com o Oriente, e aí essa cultura acaba se espalhando, misturando com outras e sendo preservada. Então, esse é um conceito importante. Não é muito comum de cair no Enem, mas é um conceito importante. Tá bem? Se a gente for ver as outras alternativas, aqui fala sobre urbanização, aqui os princípios da democracia, o texto não fala sobre democracia. Mesmo que o texto fale de traçar o plano da cidade, o principal é a referência à cultura, à mitologia, e não ao processo de urbanização egípcio como um todo. Ele está falando só de Alexandria e da cultura grega que ele está levando para Alexandria. Então, aqui dá para a gente pegar o conceito de helenismo, tá bem? E tentar associar o texto e fazer uma análise do texto. E esse conceito de helenismo, então, é o que, de alguma forma, ajuda a gente ver uma integração, uma diversidade cultural do que sobrevive desses povos. Vamos lá. Uma questão aberta. Quero que vocês me falem, hein? Para o filósofo grego Platão, nenhuma das formas de governo existentes em sua época era ideal. Ao analisar um determinado regime político, ele observou que, neste caso, o poder estava concentrado nas mãos dos cidadãos que deliberavam diretamente sobre os assuntos da cidade, embora, em seu entender, muitos fossem moralmente indignos e sem qualificação para tal. Qual o regime político que ele está criticando aqui? O dos gregos? O dos gregos.
Mas qual específico? Olha a característica: o regime político, o poder concentrado nas mãos dos cidadãos, que deliberavam, ou seja, decidiam Democracia. diretamente sobre isso. Perfeito, Bela. Democracia. A democracia, o poder está nas mãos dos cidadãos que decidem sobre os assuntos da cidade. É isso que marca a característica da democracia ateniense. Só que o Platão, gente, ele não gostava de democracia, não. Tá? É o filósofo grego que não gostava muito de democracia, porque ele falava assim: todo mundo, todos os cidadãos decidem. E quem disse que todo mundo é digno para tomar as decisões corretas? Ele não deixa de ter razão na crítica dele, né? A gente pode falar disso hoje, não pode? A quantidade de pessoas ou de políticos que estão aí que não são moralmente dignos, que vão estar envolvidos em casos de corrupção. Olha o tanto de denúncia de corrupção que a gente está vendo aí. Imagina, corrupção em cima de vacina, gente. As pessoas estão morrendo de Covid e tem gente aí fazendo corrupção em cima de vacina. Vai falar comigo se essa pessoa é moralmente digna? É dose, né? Então, de fato, Platão tem um pouco de razão na crítica dele, mas antes a decisão coletiva do que concentrada nas mãos de poucos, ainda é menos pior. Tem um político inglês, o Churchill, que falava isso assim: a democracia, como é que é a frase? A democracia é o pior dos regimes depois de todos os outros. Ou seja, a democracia é imperfeita, ela é cheia de problemas, mas ela é melhor do que todos os outros regimes. É melhor do que qualquer forma de governo autoritário, ditadura. Por mais defeito que a democracia tenha, ela é melhor do que todas as outras formas de governo. Ok? E aqui só citar algumas características principais. Então, a gente pode falar que a democracia ateniense era direta, as pessoas decidiam diretamente, elas não elegiam seus governantes. E, ao mesmo tempo, a gente pode falar que era uma democracia excludente, que excluía mulheres, estrangeiros, escravos. Por exemplo, são duas características dessa democracia ateniense. Tudo bem? Amores, estamos aqui, chegando na nossa hora. Me conta até aqui. Eu acho que a gente fez uma boa correção hoje. Até aqui, nós estamos de boa? Sim. Estamos de boa? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar o desafio para vocês das questões Enem, para vocês tentarem fazer. Marca aquela que vocês tiverem dúvida. Quando a gente voltar em agosto, que agora é férias, descansinho, vocês têm aula, acho que até quinta, né? E depois a gente tem um descanso, a gente entra aí de recesso. Então, deixa eu sair daqui, deixa eu ver vocês. A gente entra agora de recesso para descansar um pouquinho, renovar as baterias, que já estão lá na meia barrinha. Estou falando que a minha não tem nenhuma barrinha mais, só tem meia. Tem alguém aí junto comigo, assim, meia barrinha? Nós estamos Nossa, na a meia. gente estava falando isso hoje, a Amandinha também, tanto que a gente está cansado. Nossa, Bela, tá demais, né? Muito. Muito. Então, gente, descansem, descansem, renova a energia, a bateria, que o segundo semestre, nós vamos bombar demais, que nós vamos brilhar muito nesse Enem. Estou botando muita fé em vocês, gente, eu estou muito feliz. Eu estou achando que está muito lindo. A gente, o envolvimento, a dedicação de vocês, com toda a dificuldade, o tempo, o cansaço. Vocês estão aí pegando firme, fazendo. Fazer exercício, gente, faz toda a diferença. É muito legal isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente corrigiu quase tudo, ficou faltando as questões Enem. Essas questões Enem eu fiz todas nas aulas com vocês ao longo do semestre. Então, é bom vocês retomam ela como desafio, marca para mim as que vocês erraram e vocês vão me falar. E vocês vão me mandar lá no primeiro dia de agosto. Que aí eu posso começar o semestre corrigindo essas do Enem, tirando dúvida, antes da gente passar para frente. Agora que eu tenho a apostila, que a Bela me mandou, nós estamos brilhando,
Então, agora eu consigo ir corrigindo e mantendo isso em dia com vocês. Beleza? Beleza. Beleza. Então, ó, qualquer coisa, pode me mandar mensagem, qualquer dúvida, estou super à disposição. E descansem, descansem o corpo, a alma, a mente, para a gente voltar em agosto com a bateria carregada, para a gente pegar firme de novo, tá bom? Ei, bom. Maísa, tudo bem, querida? Oi, boa noite, tudo jóia? Tudo jóia. Maísa, você também, querida, descanse, Ah, com certeza. se cuida. Tô precisando, tô ouvindo, adorei a analogia, minha barrinha de bateria já tá lá no final, É meia. vermelha, piscando, Exatamente. Já tipo tá assim, assim, carregue. já foi. Já A reserva foi. da reserva, né? Isso. Então, vamos descansar, fiquem bem, se cuidem, fica com Deus, todo mundo. Até agosto, até dia Tchau, 2. Marisa, obrigada. Obrigada a você. Tchau, Marisa. Abraço, Marisa. Obrigada. Beijos. Obrigada, Beijos boa a noite. Feriado ambos. para você. E bom, férias, né? Boas férias.